Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Eu sou o Marco Silva, eu sou jornalista e este é o portal Boca no Trombone. E nós estamos aqui para mais um episódio do quadro BNT Entrevista. Nós continuamos falando sobre eleições, mas agora vamos falar em específico sobre o processo eleitoral envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção especificamente de Ponta Grossa. O portal BNT traz para conversar com você, profissional da advocacia, traz para conversar com você, que é nosso seguidor e seguidora, as duas candidatas, as duas chapas que concorrem à presidência da subseção da OAB em Ponta Grossa. E hoje nós temos a oportunidade de conversar com a doutora Juliana Scalise Tax Fonseca, que representa a chapa indispensável. Seja bem-vindo ao portal BNT. Muito obrigada, Marcos. É uma satisfação estar aqui e diante da sua audiência para explicar um pouco mais sobre esse processo eleitoral e apresentar as nossas propostas. Que maravilha! Bom, esse é com certeza um momento importante para todos vocês que acompanham a advocacia, para todo mundo que tem envolvimento com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos falando de um universo de aproximadamente 2.000 profissionais. É claro que nem todo mundo vai participar desse processo e eu lhe pergunto por quê, doutora Juliana? Então, Marcos, a questão é a seguinte, nas eleições da OAB, somente os advogados que estão adimplentes com a anuidade é que têm o direito ao voto, é que têm o direito de se expressar e de demonstrar inconformismo com a situação da OAB. Ok. Bom, é claro que falar de uma entidade como a OAB, nós estamos falando de uma das entidades de classe mais representativa da sociedade. Isso em qualquer comunidade, seja aqui no Paraná, no restante do Brasil. E a OAB em Ponta Grossa tem uma tradição muito grande de envolvimento com a sociedade, de participação em causas de grande destaque. Mas a minha pergunta é para a senhora, doutora Juliana Scalise. Qual é a sua proposta ou a proposta da chapa indispensável para o comando da OAB aqui nesse município? Pois não. Bom, como a Constituição Federal diz que todo advogado é indispensável para a administração da justiça. E foi a partir desse ponto que nós definimos o nome da nossa chapa. Portanto, para nós, para a chapa indispensável, todo advogado é indispensável. Queremos, e essa é a nossa proposta, que todos os advogados estejam conosco, participando da gestão da OAB, participando e estando presente na casa do advogado, que é a sede da subseção. Ok, eu quero deixar registrado então que a doutora Juliana tem como candidato a vice o doutor Marcos Luciano de Araújo, ele que é candidato a vice na chapa indispensável. Gostaria que a senhora nos contasse um pouquinho sobre como foi essa construção dessa chapa, de que maneira vocês se apresentam para o processo. Simples assim, por que a senhora se dispôs a sair, a senhora e o seu grupo, a sair do seu escritório para fazer parte de um processo eleitoral? Na verdade, o que acontece é que nós montamos um grupo a partir da união de todas as oposições. Várias chapas de oposição que em outros momentos concorreram a esse pleito eleitoral, elas se uniram e formaram essa chapa. Daí porque é um nome novo, né, não veio de nenhuma chapa anterior. É um grupo coeso, muito unido, embora ele seja plural e heterogêneo. São palavras que muitas vezes soam antagônicas, mas num processo democrático, acredito que não. Não, porque nós temos, embora possa dar a impressão de antagonismo, nós temos um ideal em comum. Qual é ele? Que é trazer o advogado para dentro da OAB, proporcionando a ele a valorização do trabalho e dando-lhe condições, assistindo ele nos vários aspectos, que daí eu posso trabalhar de um por um com você, para facilitar o exercício da atividade profissional. Por quê? Porque o advogado, ele está à frente da população. Ele representa o povo
perante o judiciário. Sendo assim, o advogado ele precisa ter valorizado, preservadas suas prerrogativas, que não são da sua pessoa, são para o bem e fiel exercício da sua profissão, beneficiando aquele cidadão que precisa estar diante do Poder Judiciário. Ok. Doutora Juliana, aqui no portal Boca no Trombone, muitas vezes nós olhamos dos olhos daqueles que nos acompanham e entregamos a informação nua, pura, simples. Por isso eu peço neste momento para que a senhora olhe para esta câmera que está nos acompanhando aqui e fale em especial neste momento para toda a comunidade de Ponta Grossa qual é a sua visão e a visão do seu grupo para a OAB Ponta Grossa. As nossas propostas? A sua visão para... A minha visão. Pois não. A OAB, ela teve uma última gestão há alguns anos atrás, com o Dr. Henrique Nemberg, que foi uma gestão muito participativa, muito presente na sociedade e nos problemas da sociedade. E é isso que nós queremos resgatar. Nós precisamos desse resgate para que nós consigamos colocar a OAB no lugar do qual ela nunca deveria ter saído. A OAB precisa estar diante da sociedade, preservando, lutando pela preservação e respeito aos seus direitos e garantias fundamentais. E, para isso, os advogados cada vez mais têm que vir mais próximos da OAB para que eles se aprimorem, se aperfeiçoem, tenham cada vez mais conhecimento, experiência, e nós precisamos também ter uma representatividade perante os órgãos públicos, para também facilitar o exercício da advocacia. E eu não falo facilitar pedindo no sentido de ter alguma brecha, não. Facilitar no sentido de haver efetivo respeito a todas as prerrogativas que o advogado tem. Ok. Nesse sentido, eu preciso fazer uma pergunta sobre a atualidade. A senhora acredita que hoje, no atual contexto do judiciário em Ponta Grossa, no atual contexto do exercício do direito em Ponta Grossa, os advogados, de um modo geral, eles estão sendo, abro aspas, desrespeitados, ou eles carecem de mais atenção da própria entidade de classe? Qual é a sua leitura sobre a atual situação dos advogados em Ponta Grossa? Bom, de acordo com a visão do nosso grupo, a advocacia, ela está sendo vilipendiada com frequência, mas a OAB tem se mantido apática. Nós precisamos resgatar o respeito do advogado em razão do exercício das suas funções. E isso exige uma representatividade perante pela diretoria, para que tenham uma proximidade e criem contextos com as autoridades públicas para que haja essa facilidade no trânsito do advogado. Ok, é muito importante que você que está nos acompanhando, se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, até porque muitas das pessoas que nos acompanham precisam dos trabalhos dos advogados no seu dia a dia. E aqui eu emendo uma pergunta para a senhora no que diz respeito o acompanhamento da ética profissional. A OAB também é considerada uma das entidades mais rígidas no cumprimento dos seus códigos de ética. Eu quero perguntar para a senhora qual é a proposta da sua chapa em relação à comissão de ética, ao controle da atividade ou ao controle das quebras de pacto no caso do exercício do direito. Na verdade, nós temos um projeto que, no seguinte sentido, já levar para as escolas, trabalhando com crianças, é um projeto um pouco mais amplo do que a sua pergunta, levando para trabalhar com crianças de forma mais lúdica sobre a ética, com adolescentes, mas também já trabalhar com adultos no ensino superior, explicando a ética tanto pessoal quanto profissional, para que quando essas crianças e adolescentes se tornem adultos e os adultos estejam mais familiarizados com essas questões de ética. Isso pensando em prol de toda uma coletividade. E não apenas da OAB. Em relação à OAB propriamente dita, nós temos o procedimento de ética, isso nós não alteraremos, não temos nem
legitimidade para isso. Entretanto, quando eu falei para você que nós precisamos de representatividade perante as autoridades, isso significa também que nós queremos reduzir o número de representações, de falhas éticas. Por quê? Vou te dar um exemplo. Nós temos uma situação em que o advogado é nomeado defensor dativo pelo juiz. E muitos advogados, eles não respondem a essa nomeação. Quando eles não respondem, o juiz oficia a OAB. Nós poderíamos tentar uma conversa com as autoridades judiciais a fim de que nós definíssemos se a seguinte situação, por exemplo, hipotético, se o juiz nomear e o advogado se mantiver inerte, nomeia-se outro e segue o processo. São questões como essas que eu não posso impor. É óbvio que eu não posso. Entretanto, nós podemos ter um canal de proximidade com a autoridade judicial para que nós consigamos diminuir, reduzir o número de problemas éticos. Muito bem. Então agora eu peço para que a senhora olhe mais uma vez aqui nos olhos de quem nos acompanha e fale diretamente com os advogados. Nesse momento, eu quero que a senhora converse com aqueles que podem lhe eleger, aqueles que vão votar na senhora ou que vão participar do processo nesse 22 de novembro. Olhos nos olhos. Eu estou aqui para pedir o seu voto, porque esse grupo da chapa indispensável é formado por advogados que pensam em sua profissão em primeiro lugar. São todos advogados que se dedicam a essa atividade, que têm independência e autonomia, sem qualquer tipo de amarra. Nós estamos prontos para trazer todos os advogados para dentro da OAB. Estejam eles adimplentes, estejam eles inadimplentes. Porque a OAB é para todos. Nós estamos prontos e dispostos a assumir a direção da OAB e mudar a visão não só que a sociedade tem da OAB, agora enxergando-a como a instituição que ela deve ser, preocupada com a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, com o Estado democrático e também valorizando e dando plenas condições de trabalho para o advogado, para que ele possa realmente se sentir valorizado e despontar na sua profissão. Muito bem. Gente amiga, gente querida, este é o portal Boca no Trombone. Nós estamos falando sobre o processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ponta Grossa. 2 chapas participam do pleito. Eu quero fazer uma pergunta que não estava aqui no meu roteiro, mas o portal Boca no Trombone tem esse aspecto plural. E eu pergunto para a senhora, a sua chapa e a senhora estariam dispostos ou dispostas a participar de um debate eleitoral com a outra chapa para um enfrentamento de ideias? E por que isso seria importante? Sim, já lhe digo de antemão que estamos prontos, e inclusive essa é uma ideia que sempre nos atraiu. Porque nada melhor do que o debate para permitir que o eleitor, e felizmente o nosso eleitor advogado é uma pessoa esclarecida, com um senso crítico aguçado e que ela possa acompanhar as melhores propostas. E uma conversa, um debate entre as 2 chapas é o momento mais oportuno para isso. Ok, então aqui fica o primeiro registro. A chapa indispensável aceita o debate e nós vamos propor a mesma coisa para a chapa 11 de agosto. Bom, a nossa conversa com a doutora Juliana Scalise Tax Fonseca, ela que tem como vice Marcos Luciano Araújo. E agora eu deixo aberto para a senhora falar com a nossa audiência. A senhora tem um espaço para sua mensagem final, falando ao mesmo tempo para os advogados, para as famílias deles e para a comunidade que depende do serviço deles. Primeiramente, eu quero agradecer a audiência e dizer, inicialmente, para toda a sociedade de Ponta Grossa e de Carambeí, que nós estamos dispostos a fazer uma OAB para todos os cidadãos, inclusive fazendo mutirões nos bairros para esclarecimento, para que ela
parcela da população que não tem acesso direto a um advogado. Nós estaremos também fiscalizando todas as autoridades para que não haja violação a direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Além disso, iremos, se for possível, né, se o sucesso desse pleito for nosso, nós queremos abrir as portas da OAB para que todos os advogados e sua família venham, não só para socializar, para momentos de lazer, de esporte, mas também para o seu crescimento profissional, seja na área técnico-jurídica, seja na área digital, seja conhecendo um pouco mais da possibilidade e do espaço que temos de marketing jurídico. Muito bem. Gente amiga, gente querida, eu quero agradecer a todos pela audiência, registrar que você pode deixar o seu comentário aqui. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui, boa sorte. Obrigada, Marcos, eu te agradeço pelo convite, agradeço pela provocação ao debate, que é uma ideia que muito nos agrada, e obrigada a todos que estiveram durante esse período aqui nos assistindo. E dia 22, advogado, vote 20, porque você é indispensável. Muito obrigado a você pela companhia e pela audiência. Até a próxima.